Olá pessoal, tudo bem? Se você tá querendo fazer bariátrica, já fez a bariátrica, ou se interessa por esse assunto, tá pensando, é um desejo, ou tá no processo assim como eu, já me segue, já ativa o sininho. Por quê? Se inscreve e ativa o sininho. Por quê? Porque aqui eu só vou falar sobre isso. Então eu vou falar, minha bariátrica, ela tá para autorizar no plano, já tô no 10º dia, é o 10º dia hoje, útil, pode ser que ela autorize hoje, inclusive. Então vocês vão seguir o processo comigo assim, dia a dia mesmo. E aí depois a gente faz um apanhadinho semanal. Hoje eu vim aqui para falar sobre uma coisa que o que eu precisei fazer para o plano autorizar ou possivelmente autorizar minha cirurgia. Então, primeiramente, eu moro em Campos dos Goytacazes, eu procurei um cirurgião gástrico. Aqui eu procurei o Dr. Carlos Gincovati, ele é bem conceituado na região, ele tem muita operação, muita cirurgia. Procurei, conversei, falei, né, das minhas dificuldades de perder peso, pela minha dificuldade de fazer o exercício, sobre meus problemas. E aí ele me pesou, ele me tirou minhas medidas, enfim, a gente conversou bastante e saí de lá com uma lista de exames para fazer, sendo uma lista de exames e uma lista de médicos para procurar. Então tinha um exame de sangue super completo, uma endoscopia, um raio-x, perdão, uma ultrassonografia de abdômen total e um encaminhamento para nutricionista, cardiologista, endócrino e psicóloga. Ok. Saí de lá, eu já marquei a endoscopia, já marquei a ultra, porque tudo que você vai marcar pelo plano de saúde, meu plano de saúde é Bradesco, então leva um mês, leva pra você conseguir fazer o exame, né? E nisso, então, eu fui marcar, eu cheguei em casa, sentei e fui ligando pra um que eu precisava. Por exemplo, eu tinha psicóloga já marcada, mas você marca pra 30 dias a primeira consulta, é sempre assim, tudo um pouco demorado. Então, eu já cheguei em casa, sentei, marquei tudo que eu tinha que marcar. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi a endoscopia e a ultrassonografia. E aí, logo depois, eu fui ao endócrino. Então, eu fui ao endócrino, ele me passou a vitamina D pelo meu exame de sangue, né? Eu fiz o exame de sangue, também levei. Para todos os médicos que eu fui, eu já tinha aquele exame de sangue pronto. Então, também não marquei médico antes de algum exame ficar pronto, porque ia ser só mais uma viagem. Então, eu peguei o meu exame de sangue, a minha endoscopia e a minha ultra. Aí, fui primeiro ao endócrino, ele identificou que a minha vitamina D estava muito baixa, me passou a vitamina D, eu estava com uma pequena alteração no colesterol, ele me passou um remedinho também. Mas, como eu falei com vocês no vídeo anterior, em 2024 eu desisti ou meio que adiei essa ideia, né, da bariátrica. Então, eu deixei esses exames guardadinhos e parei por ali. Quando foi em abril desse ano, final de março, abril, que essa ideia retomou, eu fui no Dr. Carlos novamente. Aí falei, Dr. Carlos, como eu comecei o processo no ano passado, o que você consegue aproveitar daqui? Ou eu preciso refazer tudo? Isso é bom pra você que parou e tá assim, poxa, eu tô com preguiça de refazer tudo, recomeçar, porque a gente tem isso, né? Então ele falou, não, a endoscopia e a ultrassom eu consigo usar. Você só vai precisar fazer o exame de sangue. E as guias de todos os médicos que ele já tinha me passado, que eu vou deixar até aqui na descrição, os médicos certinho. Então, tudo bem, fui eu já com aqueles exames que eu já tinha, eu remarquei o endócrino, voltei ao endócrino nesse ano, e ele com o meu exame de sangue atualizado, né, porque eu tive que fazer um outro, e aí ele voltei com esses exames, ele me deu o laudo novamente, né, que é o laudo dizendo que eu poderia fazer a bariátrica. Eu fui ao ortopedista, que inclusive quando eu voltei lá em abril, ele já estava até marcado, porque além do meu joelho, o meu pé começou a doer muito a sola do meu pé, sabe? E era uma dor assim, eu ando basicamente 5,5 km por dia, né? Pra levar e buscar a criança na escola. Fora se eu tiver que ir ao mercado ou fazer alguma coisa assim, eu ando muito. Então tava doendo muito a sola do meu pé. Tava ardendo, e aí eu já tinha marcado ortopedista. Então pra mim já foi um ok, porque quando eu cheguei no ortopedista e falei, o ortopedista falou que era por causa do peso, que não tinha um medicamento que eu poderia tomar por aquilo. E eu até falei com ele, olha, acabei de ir no médico, eu tava pensando em retomar, pensando em fazer bariátrica. O médico, na hora, ele falou, não, mas essa é a melhor indicação que tem. Não que a bariátrica impeça a pessoa ou atrapalhe de ter filhos, muito pelo contrário, é muito melhor a pessoa fazer a bariátrica se ela tem a obesidade para depois engravidar e, enfim, ter um ritmo de vida mais saudável. Mas eu já não vou ter mais filhos, eu fiz a salpingectomia, né, que eu retirei minhas 2 trompas. Então não vou ter mais filhos.
Então é algo que é muito, muito tranquilo pra mim, que não vou ter aquele reganho desse momento que pode ser que aconteça. Então ele super me incentivou e ele me deu o laudo lá na hora. Inclusive, eu comecei a fazer, nesse dia ele me orientou a fazer no joelho as aplicações de ácido hialurônico. E aí eu até marquei no mesmo dia, como eu tava com os exames lá, ele já mandou pro plano, autorizou, eu já fiz as aplicações, agora eu faço de 6 em 6 meses as aplicações, que vai ser super positivo para quando eu voltar a fazer exercícios. Porque eu não consigo, por causa do peso no joelho, então eu vou perder meu peso e ainda vou ter uma segurança mais no joelho, porque meu joelho melhorou muito com a aplicação. Mesmo sendo a primeira e mesmo meu joelho estando num nível que é muito difícil ter aderência, ele falou, vamos tentar. Eu tentei e eu senti uma melhora muito grande. Então isso também faz parte do meu tratamento ali contra a obesidade, a favor da minha mudança de vida, né? E aí tudo bem, o primeiro laudo que eu tive foi o do ortopedista, endócrino e do ortopedista. E aí eu já tava com a psicóloga marcada, eu iniciei a psicóloga. A psicóloga, quando eu iniciei, ela já falou, olha, eu só dou laudo a partir da quinta conversa. Mas eu mesmo falei com ela, eu falei, não, mas eu preciso da conversa eterna, eu preciso que você seja minha terapeuta. Esse ponto pra mim é muito importante, gente. Por quê? Porque quando eu comecei a terapia, todo final de terapia parecia que tinha passado um caminhão por cima de mim. Era um dia que eu pensava assim, gente, se eu fizesse essa terapia e fosse trabalhar fora hoje, eu não ia entregar nada. Porque eu ficava mal mesmo, mal, triste, mexe com umas coisas na gente que meu pai é eterno. É muito louco. Então, e ali ela foi fazendo as escalas. Ela não pode diagnosticar, mas pela escala eu tinha depressão e ansiedade muito alta. E ela me indicou ao psiquiatra. Assim que, continuando com ela, mais que eu visitasse, né, o psiquiatra. E aí, no mesmo dia que ela fez, eu fui lá e marquei o psiquiatra para um mês depois, que é tudo assim, né? Então, eu continuei a terapia com ela. E na terapia eu identifiquei muitos pontos, né, que também, como eu já havia trazido, né, que compactuam também com o meu aumento de peso. E aí eu comecei a terapia e, por exemplo, essa semana ela tá tendo um problema lá no consultório, eu não tô tendo terapia e eu tô muita vontade mesmo, muita saudade de conversar com ela. É uma coisa que mudou a minha vida muito, mudou meu pensamento pelas pessoas, mudou a minha dependência emocional pelas pessoas, mudou o meu sentimento sobre mim. Eu ainda tenho muito caminho ainda pela frente, mas mudou a minha relação também com o álcool, com a comida. Não mudou, parei, eu fui na terapeuta, parei, não, mudou a minha maneira de enxergar, mudou a maneira de enxergar minha família, a minha casa, as coisas que eu quero pra mim. E nos momentos difíceis que passei, acho que foi muito importante, porque eu tive gatilhos muito fortes de fazer coisas que hoje eu penso assim e falo, meu Deus, não, né? Mas não foi só a terapia, também fui na psiquiatra, eu tenho um tratamento também programado para começar após a bari, até por conta desses vícios, como eu falei, eu tenho um vício de Coca-Cola muito grande, eu acho que é até pior do que o álcool, porque o álcool eu fico sem beber, a Coca eu tenho até meio que alucinações, gente, eu juro, eu fico de mau humor, eu fico irritada, eu fico com um comportamento totalmente esquisito. Mas enfim, né? Isso tudo vai ser retirado da minha vida. Eu espero que o refrigerante eu não volte nunca mais. E o álcool, se eu voltar em algum momento, sei lá, daqui a 2 anos que seja, que eu volte como era antes, quando eu era mais nova. Que você tá num churrasquinho, você toma um drink, você toma um copinho. Você vai a um show, você toma uma coisinha. Mas você tá em casa no final de semana? Não. Pra quê? Entendeu? Eu não tô julgando quem faz, eu não tô julgando, mas tá um domingo de muito sol, muito calor, você tá numa piscina, ok. Eu quero ter uma vida normal, eu não quero ter essa coisa do, chegou sábado, 6 horas, vamos abrir aqui a cervejinha, vamos ficar bebendo até do meia-noite, mesmo que a gente esteja brincando com criança, mesmo que a gente esteja fazendo as nossas atividades, a gente normalmente bota karaokê, aí canta com a minha filha mais velha, enfim.
Mas também eu não sei, cara. Hoje eu sinto uma coisa esquisita. E aí também com a terapia eu fui buscar também um pouco da minha parte espiritual que estava perdida. Isso mudou um pouco o meu pensamento, me trouxe um pouco de fé, mas tem dias, eu não vou dizer, tem dias que eu não consigo reagir a certos problemas, a certas escolhas, a certas coisas que fazem comigo, inclusive. Mas, ou que eu faço com os outros. Tem dias que eu não consigo encarar isso com tanta tranquilidade, mas eu tenho buscado caminhos para isso. Então, a terapia pra mim é muito importante e eu aconselho vocês, não façam a terapia só pra pegar o laudo. Se a terapeuta, você precisa vir aqui 2 vezes, eu te dou o laudo. É porque, assim, entendam que a obesidade ela é uma doença que ela não é o seu estômago a doença, entendeu? O seu estômago vai diminuir, vai te ajudar a comer menos, mas por que você tá comendo muito, entendeu? É a sua cabeça, tem alguma coisa ali. Por que você tá comendo errado? Por que você tá comendo muito? Então eu acho que é uma das coisas principais, uma das coisas que eu decidi, além do endócrino que você precisa ir pra vida inteira, eu decidi que a nutricionista e a psicóloga era contínuo. Quando eu procurei a nutricionista, foi a mesma coisa. A nutricionista falou assim, olha, eu só dou laudo depois de 3 consultas, de 3 meses, sendo que cada consulta só passa pelo plano de 45 em 45 dias. Então eu levei mais de 3 meses na nutricionista, perdão. Mas eu falei, beleza, vamos, porque eu quero fazer o certo. Eu vou entrar numa sala de cirurgia, de alguma maneira mutilar o meu corpo ali, buscando uma vida melhor pra mim, pra minhas filhas. Eu tenho uma filha de 2 anos, vai fazer 3 agora. Ela pula, ela brinca, ela corre. Eu não tenho energia, eu tenho dificuldade de sentar, eu tenho dificuldade de levantar, eu tenho dificuldade pra correr. Eu não quero isso, eu quero uma vida diferente, eu quero que ela... uma vida diferente pra mim e pra elas, pra minha família também, porque essa falta de energia impacta em tudo. Enfim, são 2 opções, assim, são 2 coisas que eu escolhi manter. Quando eu fui na nutricionista também, a nutricionista olhou o mesmo exame de sangue que o endócrino tinha olhado, outra importância da nutricionista. E ela falou, essa vitamina aqui sua não tá boa. Não tá boa. Por 2 pontos. Ela é especialista em bariátrica, então ela sabe ali o que a pessoa precisa estar muito ok pra fazer a cirurgia, pra não ter aquela deficiência depois, que era um medo que eu tinha, não, eu ainda tenho, mas ainda hoje com ela, deixa eu tirar um pouquinho essa luz, eu consegui melhorar. Ela passou as vitaminas que ela achou que precisavam dar uma ajustada ali. A vitamina D eu já tinha. E aí ela falou, manipula. Ela falou, o problema das pessoas é que elas pegam uma vitamina pronta e tomam. Mas você não sabe qual é a sua deficiência. Às vezes aquela falta de energia, aquilo que não tá legal em você, é só uma falta de deficiência de uma vitamina específica. Mas não adianta você levar no cardiologista. Meu cardiologista também olhou meu exame e não passou a mesma consideração que ela. É porque cada um estudou por uma coisa. Cada um olha ali no exame o que precisa pra sua área. No caso, ela olhou ali pra área dela. E eu mandei manipular, então eu tomo a vitamina D e o multivitamínico que eu manipulei. E aí tô tomando até hoje, vou tomar até o dia da cirurgia. E aí depois da cirurgia que a gente vai ver como é que vai ficar. Então, nutricionista, psicólogo. Depois de 3 meses aí eu consegui o laudo. Mas eu não tive pressa, deixando bem claro, não tive pressa. Porque não adianta ter pressa. Tem gente que vai falar assim, eu vou num endócrino pra pegar o laudo da bariátrica, só que ele só tem vaga pra daqui a 1 mês. Não, daqui a 1 mês eu já tenho que estar operando. Aí vai lá e pega num que você liga e ele fala assim, não, ele tem vaga pra sexta-feira. Gente, preste atenção, é uma cirurgia. Não é esquisito você ter um endócrino que tem vaga pra daqui a 2 meses e o outro que tem uma vaga na sexta-feira, que não é um encaixe? Procura o melhor pra você. Porque é um caminho sem volta, não tem o que fazer. Você tem que se cuidar, não tem o que fazer. Então eu procurei fazer tudo muito certinho. Aí eu fui ao cardiologista. O cardiologista pediu um raio-x do tórax, eletro e eco. Eu fiz direitinho. Aí fui lá, entreguei pra ele. Ele fez um risco cirúrgico, me deu. Então eu já tinha ali o laudo do ortopedista, do endócrino, do nutricionista, da psicóloga
e do cardiologista. A fisioterapia respiratória, 5 fisioterapias respiratórias com Respiron, que eu já tinha feito também no ano passado. Então aí eles dão um laudo também para dizer que você fez a fisioterapia. Isso tudo você pega... Deixa eu ver se eu esqueci de alguém, gente. Não esqueci. Então você vai pegar, juntar todo esse laudo, o médico vai te dar uma guia de internação. Você leva no meu caso foi assim, eu levei no hospital e entreguei para esperar para autorizar. Também o médico me deu um termo, né, que ele explica tudo, todos os riscos, tudo que vai ser do método que a gente combinou lá que vai ser. O meu método vai ser o bypass, que era o método que eu tinha mais medo, assim, por causa da deficiência nutricional, né? Porque o sleeve, ele tira um pedacinho do seu estômago e o bypass não, ele pega ali e deixa 50 ml do seu estômago, faz um desvio diretamente com o intestino. Então a sua absorção de nutriente fica uma coisa complicada ali, né? Vamos se dizer. A nutricionista, ela disse que não. Algumas coisas que o nutricionista passa também são muito diferentes. Então, a minha nutricionista disse que não, que vai acompanhar, por isso que eu tô falando, acompanhar assim de pertinho. Eu não fui pra pegar laudo, eu fui pra me tratar da doença que eu tenho. Então, eu tô fazendo tudo certinho. Entreguei os laudos lá, aí tem esse termo eu tenho que assinar com 2 testemunhas. Tá ali, eu tenho que levar no dia da cirurgia. E aí, quando eu fui levar isso tudo pra lá, ele falou, agora você precisa marcar com anestesista, porque você só interna com um anestesista liberando também. Porque a cirurgia é feita entubada. Então, você precisa do anestesista. Ele vai lá, olha tudo direitinho, ele conversa com você, ele te explica. O meu anestesista, por exemplo, ele pediu pra eu parar de comer carne 3 dias antes. Então, eu só vou comer legumes e verduras durante 2 dias, né? Sem carne. E no último dia, eu começo já a dieta líquida, que é a que eu vou seguir aí por 15 dias. A minha médica falou pra eu já comprar whey, pra eu já ir me acostumando com whey, pra eu já ir tomando whey, porque eu pulava muitas refeições. Eu pulava café da tarde e jantar, por exemplo. Se não fosse uma besteira ou alguma coisinha assim, eu não comia. E aí eu só ia comer no outro dia, na hora do almoço. Então eu fazia um jejum assim enorme, né? Se fosse jejum, eu tava maravilhosa de magra, né? Mas não. Eu fazia um jejum muito grande e aí ela falou pra eu incluir o whey. Então, nesse período antes da cirurgia, eu posso tomar o whey concentrado. Depois ela falou pra comprar o whey isolado. Eu vou fazer um vídeo de tudo que eu precisei comprar, dos gastos que eu tive, que até agora foi só o multivitamínico, que foi 37 reais, que ela mandou fazer só com as vitaminas minhas que estavam precisando. A vitamina D eu paguei 39 reais. E até agora eu ainda não tive nada. Ainda vamos ver essa questão da trombose, a meia de compressão, se vai ser injeção. Essa parte eu ainda vou, quando o plano autorizar, ele vai me falar tudo que eu preciso ali da fase final. Ele falou, autorizou, você vem aqui, a gente vai ter a última conversa e a gente marca. Então, foi uma decisão, assim, que deu trabalho. Eu fiquei 4 meses aí pra conseguir todos os laudos, porque eu quis fazer tudo direitinho. Então, hoje eu tenho muita certeza. Quando chegou na 5ª sessão, a minha psicóloga falou assim, se você estiver precisando do laudo agora, e todo mundo já te deu, eu não vou te atrapalhar. Mas eu acho que você precisa trabalhar um pouco mais as suas questões. E assim eu fiz, e assim eu tô fazendo. Toda semana eu faço 1 hora de terapia, e a nutricionista eu vou de 45 em 45 dias. Os demais só conforme depois da cirurgia eles vão marcando. Então, agora eu tô aguardando o plano, a gente não sabe, né? O médico falou que, pelo que tava ali, ele falou, não, autoriza rapidinho, na 2ª quinzena de setembro a gente tá operando. Mas ainda não autorizou, eu acredito que autorize ou dê alguma pendência, alguma coisa, até essa sexta-feira. Eu vi em alguns vídeos por aqui que tem gente que passa pela perícia, né, do plano de saúde. Eu não sei se isso vai acontecer comigo, mas se acontecer tá tudo bem. Tô preparada, tô esperando. Inclusive, eu tô ansiosa. Eu acho que eu tô mais ansiosa pro plano aprovar. Porque a gente fica com medo. Porque se não aprovar, a gente tem que ver o que aconteceu ali, o que aconteceu pra gente poder resolver. E aí já é mais um tempo perdido. Ou não, né? Porque Deus que sabe o tempo das coisas acontecerem. Mas então é isso. Eu vou deixar aqui na descrição os médicos que eu fui e o que eles pediram. O médico que vocês irão não vão pedir as mesmas coisas que os meus.
a nutricionista de vocês não vai falar a mesma coisa. Eu vi vários vídeos aqui, por exemplo, falando que a dieta líquida era na primeira semana, podia ser o caldo, né? Caldo de carne com legumes, e na segunda semana mais pastoso. A minha nutricionista falou pra eu não colocar carne nenhuma. Ela falou pra ser só o caldo do legume. Então, por exemplo, eu nem vou montar, eu ia montar, fazer congelado, deixar, eu nem vou fazer. Porque eu vou cozinhar o legume aqui pra fazer o almoço da galera, já dou a coada e já mantenho ali o dia todo tomando, sem problema nenhum. Mas vai ter vídeo sobre tudo, inclusive esse fato de eu ter as filhas menores, como que eu vou fazer, como que vai ser minha recuperação, tudo isso eu já conversei com o médico, quais vão ser minhas limitações, porque aqui sou eu, meu marido e minhas 2 filhas. Então, ele sai pra trabalhar fora, eu fico em casa trabalhando, eu tenho um delivery de comidinhas infantis e faço alguns serviços de mídia. E as meninas uma vai pra escola no período da manhã, outra vai pra escola creche. Então eu preciso saber aqui, eu precisava saber como é que eu ia fazer essa logística com as meninas, o que eu podia fazer, até onde, quantos dias. E aí eu tenho isso tudo, eu passo pra vocês, mas vai ser no próximo vídeo. Como é que vai fazer pra não perder esse vídeo? Se inscreve, ativa o sininho, vai ser vídeo aqui todo dia. Vocês vão acompanhar o meu processo bariátrico todos os dias. Eu defini dessa forma porque, como é que eu posso dizer? Eu acho que eu fico mais à vontade, pra mim é uma coisa mais íntima do que o Instagram. Que sei lá, sabe quando a gente começa um projeto, a gente tem um pouco, não é uma vergonha, é que a gente tá captando outro tipo de energia. Então aqui eu tô fazendo um vídeo pra quem tá procurando aquilo que eu tenho pra entregar. Ali não, ali tem família, tem amigos, tem colegas, tem conhecidos. Talvez não seja nesse momento, eu ainda não esteja me sentindo à vontade. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até amanhã. Tchau, tchau.